Um caminho realizado durante 50 anos. Eu era jovem, viu? Quando começou eu também era jovem. E o Dom Zeno dizia uma coisa que talvez para muitos possa parecer um pouco estranho, mas também quando nós participávamos de grupo de jovens naqueles anos difíceis, Dom Zeno, de vez em quando aparecia alguém que a gente não conhecia. E ali a gente tinha que se cuidar a respeito do que dizia. Era o tempo do regime militar, havia um controle tremendo, não era fácil. Foi nesse contexto que nasceu o curso de liderança juvenil. Eu creio que esse evento é oportunidade para agradecer e reconhecer. Agradecer a todos que ao longo dos anos cooperaram para que o sonho sonhado pudesse chegar a bom termo, e chegou a bom termo. Agradecer também a todos aqueles que ao longo dos anos acompanharam os diversos grupos e continuam acompanhando. Mas também é necessário sim reconhecer o bom trabalho realizado. Qual foi a intuição originária? Dom Zeno nos contou um pouco disso. Mas proporcionar um itinerário de liderança juvenil. Formar líderes. Aqui estão as lideranças de Porto Alegre amanhã, se não hoje. E nesse sentido vale recordar a necessidade de jamais esquecer o ponto de partida. Também nos foi recordado como tudo isso nasceu de uma forma muito simples, mas centrada em algo que para nós é fundamental, o Evangelho. Evangelho que todos nós somos chamados a semear, a lançar, a testemunhar, a anunciar, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, lá onde nós estivermos. Nós todos, como batizados e batizadas, somos enviados. Ai de mim se não evangelizar, dizia São Paulo. Somos exortados a ser prudentes, simples, nada de complicação. Jesus não pede de nós complexidades, pede simplicidade. E nos exorta a perseverar, a não largar o osso, vamos dizer assim. Recorda também no Evangelho que às vezes até somos odiados, podemos ser odiados. De fato, cumprir a nossa missão comum de ser sal da terra, luz do mundo, de semear onde estivermos, exige coragem, ânimo, para fazer frente também às possíveis contradições. A nossa sociedade, hoje, em alguns ambientes ao menos, resiste a acolher os desafios do Evangelho do crucificado ressuscitado. Em alguns lugares querem até tirar as cruzes. A fé que nos une, que nos sustenta, e da qual nós participamos, é a fé da igreja, ela não é minha. Não é propriedade minha. Eu participo de uma fé que nós recebemos através do testemunho, do anúncio de outros. E dissemos que desta experiência todos nós queremos participar. Essa fé implica determinação, abertura de coração, serenidade, seriedade, autenticidade, corresponsabilidade. E o Papa tem recordado para nós algo de muito importante. Alegria, alegria. Ele começou o pontificado falando da alegria do Evangelho, a alegria do amor, a alegria da santidade. Santidade não é cara fechada, amarrada. E aí nós temos exemplos hoje bonitos. Acutis, que daqui a pouco vai ser canonizado. No Rio de Janeiro temos um médico que morreu numa onda, no surf, na praia. Um homem extraordinário, um jovem, como muitos de vocês, que ia para os prontos-socorros atender gratuitamente quem precisava. Não era um jovem estranho. Era um jovem que tinha ciência do que era jovem, mas ao mesmo tempo animado, sustentado
por uma fé da qual todos nós participamos. Bonito isto. Agora também eu creio que nós precisamos nos recordar algo que eu dizia no início. Jesus não veio se ocupar de anjos. Não vejo nenhum aqui. Diz a carta aos Hebreus. Jesus veio se ocupar de pessoas de carne e osso, com virtudes e com fragilidades. Pelas virtudes, a ação de graças, a gratidão e a disposição talvez de crescer ainda mais. Pelas fragilidades, a oração, a prece, para que a graça venha em auxílio de quem quer que seja, e a confiança na misericórdia divina, não na nossa, mas na de Deus. Eu gosto sempre de recordar, curso de liderança juvenil, aponta para um caminho, para um itinerário, para uma estrada a ser feita, a ser percorrida. E para iniciar um caminho e para percorrer o caminho, eu creio, duas questões se impõem. E eu colho essas questões da Sagrada Escritura. A primeira pergunta de Deus ao ser humano na história foi: onde estás? O ponto de partida é fundamental. Onde estás, jovem? A segunda questão, que eu creio ser importante, é aquela que Deus faz a Elias, num momento de crise, dificuldade. Por que estás aqui? Onde estás, jovem? Por que estás aqui? Nesta noite gelada, fria, mas bonita. Onde estás? Por que estás aqui? Para fazer o curso, o caminho, nós precisamos de um mestre. E o mestre para nós tem nome. É Jesus. A questão que ele apresentou uma vez para os discípulos de outrora, continua valendo para ti, para mim, para todos nós. Que tu dizes que eu seja? Quem sou eu para ti? Quem é Jesus para ti, para mim, para cada um de nós? Da resposta a essa questão depende o como nós fazemos o percurso, o curso, o itinerário. Liderança juvenil que tem como referência o homem que passou por entre nós fazendo o bem, de São Pedro, e que fazia bem todas as coisas. Esse é Jesus. Um homem que passou por entre nós fazendo bem e que fazia bem todas as coisas. O carpinteiro de Nazaré. Até causou celeuma. Como pode? Domingo passado nós ouvíamos na liturgia. Mas não é o filho de Maria. Não é gente como a gente. É de carne e osso. Lideranças que têm como referência os sentimentos deste homem, de Cristo Jesus. Sentimentos de escuta, de acolhida, de respeito, disponibilidade, cordialidade, atenção para com todos. 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 Não só alguns. Jeito de ser que não temia contradição, que indicava o caminho para a santidade. As bem-aventuranças é o grande caminho. Resume de alguma forma todo o Evangelho. Ser pobres em espírito, mansos, sedentos, famintos de justiça. E como nós precisamos de justiça, não é aplicação da lei, simplesmente. Justiça diz a medida certa em cada coisa, em cada situação do cotidiano. Estudando, trabalhando, se divertindo com os pais, com os amigos, a medida justa.
a medida boa, misericordiosos. Como Deus é misericordioso conosco. Pureza de coração, puros de coração, promotores de paz, não de confusão. Atentos, sempre atentos aos critérios para a participação do banquete. Dar de comer aos famintos, água aos sedentos, acolher os migrantes, forasteiros, visitar os doentes, prisioneiros, vestir quem necessita, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aí estão as indicações, eu diria, para construir algo de bom hoje. A cultura nossa, e aí precisamos ser críticos, viu? E vocês têm isso no sangue. A cultura do descarte quer cidades onde não haja lugar para os pobres, os nascituros. Vamos descartar. As pessoas frágeis, doentes, as crianças, as mulheres, os jovens, os idosos, eutanásia. Essa é a cultura do descarte, é aqui que nós nos encontramos. É nesse mundo que nós somos chamados a ser sal, fermento, luz. Jovem, teria tantas coisas que eu gostaria de partilhar de coração. O tempo não permite. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: tu és importante. Cada um é importante. Inspirado, orientado pelos valores da fé cristã, tu fazes a diferença para melhor. Por isso, aprofundar os conhecimentos da fé, da nossa tradição cristã, não do tradicionalismo, da tradição cristã, da rica e bela tradição da igreja, do evangelho, da doutrina social da igreja, é para todos nós algo de fundamental. Conectados também na rede virtual, sim, mas sobretudo conectados a Jesus, conectados com o evangelho, com o magistério da igreja, conectados com o tempo presente, em vista de um futuro mais digno, melhor, mais justo para todos. Amanhã serão os filhos de vocês, os netos, talvez. O futuro está em nossas mãos. Por isso, coragem, fé. E eu diria uma coisa: estudem. Estudem. Não tenham medo. E Nossa Senhora continua repetindo para todos nós o que ela dizia para os discípulos lá atrás: façam tudo o que meu filho vos disser. Façam tudo o que meu filho vos disser. Por isso, não tenhamos medo do Evangelho. Não tenhamos vergonha do Evangelho. Ai de mim se não evangelizar, dizia Paulo. Semear. Porque as palavras de nosso Senhor são para nós espírito e vida. A quem poderíamos ir, Senhor? Perguntava também um dos discípulos da primeira hora. E oxalá, como aquele discípulo aquela vez, também nós possamos dizer: pois é, Senhor, só tu tens palavras de eternidade. Só tu tens palavras de vida eterna. Que o Senhor nos ilumine. Que o Senhor nos inspire sempre de novo, isto é, sempre de forma nova. E que as palavras de Nossa Senhora fiquem nos nossos ouvidos como algo ali sempre a nos cutucar. Fazer tudo o que o Filho disser.